Olá, eu sou a Bispa Tati Montino, bem-vinda ao RestauraCast, um programa que vai levar a restauração do céu até você. Eu estou muito feliz hoje, cheia da gratidão de Deus. Aqueles que me acompanham, que me conhecem, sabem um versículo que fala muito comigo. Eu tenho certeza que quem está ouvindo agora, quem está assistindo já sabe qual é. A palavra do Senhor lá em Romanos, a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8. Se você está com a sua Bíblia aí, acompanhe comigo. Romanos 8, vamos ler o 27, o versículo 27 e o versículo 28. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. É ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu decreto. Louvado seja Deus, como eu amo esse versículo. Todas as coisas contribuem, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E a minha jornada, ela foi construída, está sendo construída a partir desse versículo. Os dias que eu chorei, o Senhor contribuiu. Os dias que eu sorri, o Senhor contribuiu. Todas as coisas, elas contribuem para o bem quando você está no barco. No barco junto com aquele que te amou primeiro. Mas hoje eu não vim aqui para falar de mim, muitos já conhecem a minha jornada, já estão me acompanhando aí nas redes sociais. Hoje eu vim aqui para falar e compartilhar e receber uma convidada especial que eu amo demais. Quando a gente pensa nesse versículo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E quando o diagnóstico é contrário? Quando você faz planos, sonhos, projetos e de repente o não acontece. O diagnóstico é ruim. O que você faz? Hoje está aqui comigo uma mulher extraordinária que para mim significa o efeito borboleta, uma amiga, uma irmã, aquela que não soltou a minha mão, a minha pastora Priscila Leonel. Tudo bem, Pri? Olá, tudo bem? Uma alegria ter você aqui hoje. Eu não posso ser egoísta e deixar o seu testemunho só para mim ou só para restaurados para restaurar. Não, eu quero que o mundo escute um pouquinho dessa mulher extraordinária, dessa mulher vencedora, dessa mulher que passou por um efeito borboleta e hoje está aqui, linda e maravilhosa pela honra e glória do Senhor. É um privilégio ter você aqui no RestauraCast. E é um privilégio para mim também, e faço minhas as suas palavras, né? Todo mundo sabe o quanto eu amo a sua vida, e quanto eu embarquei, né? E como eu sempre digo, não é uma frase clichê, o Senhor não une pessoas, Ele une propósitos. A gente pode não entender no começo ali, mas com o passar do tempo Ele vai colocando cada coisinha no seu lugar. E Ele já sabia onde a gente ia estar hoje, como íamos estar, né? Ele já tinha desenhado um propósito para mim e para sua vida, e esse propósito tinha a Restaurados para restaurar. Então, assim... Eu fico muito feliz, porque alguns sabem da nossa história, mas eu nunca esqueço de uma cena específica, né? Eu e a Pri, a gente se conhece há 12, 13 anos já, né, Pri? A gente tem uma longa jornada junta de amizade, cumplicidade, levando o nome do Senhor. E um dia aconteceu um fato que ela vai contar aqui pra gente, e todos os amigos ficaram muito baqueados. E ali eu vi a mulher forte que a Priscila Leonel era. É e sempre será. Aquilo mexeu muito comigo. Conta pra eles, Pri, como é que foi esse dia? Foi o dia do assalto. A gente passou por um apuro muito grande, né? A gente trabalhava junto, teve um assalto e aí a gente ficou presa. Tipo, eles prenderam a gente num banheiro, num fraudário. Coisa horrível. Foi muito... E todo mundo gritando, as meninas... E eu catava uma por uma. Calma, calma! E aí as meninas...
E nisso, o nosso gestor na época, ele estava passando mal do lado de fora, tentando abrir a porta e não conseguia. Ninguém conseguia abrir a porta, era uma fobia, todo mundo preso, os ladrões tinham ido embora, ó, ninguém sai, até fiquem 3 horas aí dentro, se sair alguém antes, a gente vai estourar tudo, enfim, todo mundo já morrendo de fobia dentro do banheiro, até que de repente, Mulher Maravilha em ação. O que aconteceu, Pri? E aí o rapaz tentando abrir a porta e eu, sai da frente. Puxei ele e ali eu dei um chute na porta que estourou a porta, Gente, né? ela abriu a porta, homem do lado de fora tentando abrir, homem do lado de dentro tentando abrir a porta. De repente, essa Mulher Maravilha deu um chutão e a porta abriu. Foi algo assim incrível. Ela controlou todo o cenário e rompeu diante um obstáculo. E assim tem sido na sua vida, né, Pri? Rompendo diante obstáculos. E quando eu falei aqui, galera, sobre o efeito borboleta, a Pri passou por um processo de câncer. E hoje eu consigo ver a borboleta pronta, já alcançando voos altos. Mas quando ela recebeu esse diagnóstico, havia esse versículo: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E agora? Eu estou na presença, eu faço aquilo que o Senhor me pede, eu te busco, eu te sirvo, e de repente eu vou no médico e aparece ali aquele diagnóstico de câncer, câncer de mama, né, Pri? Foi. Como foi essa experiência? Eu conheço o evangelho, vou bem lá no fundo, eu conheço o evangelho, hoje eu estou com 40 anos, eu conheço o evangelho desde que eu tinha 10 anos, 11 anos, ou até menos. E aí eu sempre fui para a igreja, sempre ouvi a palavra, mas como a gente sempre fala, a gente ouve, mas não pratica e não vivencia, né? E foi passando o tempo e eu, né, sempre fui para a igreja, sabia do que o Senhor tinha para mim, mas sempre recuava, e quando eu descobri o câncer, eu, mesmo sabendo quem era o meu pai, eu estava afastada do caminho do Senhor, eu não estava em nenhum ministério, e o primeiro medo que eu tive, né, foi que eu já conhecia a palavra e eu sabia que eu não estava apta. Se eu morresse naquele momento, eu sabia para onde eu ia, e eu não estava apta aos céus. Uau, que forte E isso. isso foi assim o que mais me doeu naquele momento, né? Você foi uma das pessoas que eu liguei para minha esposa, em seguida liguei para minha tia, depois eu liguei para você. Eu acho que o meu maior medo não era de morrer, não era da doença, mas para onde eu iria Se você morresse. se eu morresse. Só que o Senhor é tão bom na nossa vida, e quando Ele tem um chamado para os seus, Ele já falou no meu coração no mesmo momento: ei, eu estou no barco, né? E todo mundo às vezes pergunta para mim qual a palavra que até eu eu ganhei um livro do pessoal da igreja, e é uma palavra assim que ela tá dentro do meu coração. Hoje, se você me perguntar qual o versículo que você mais gosta, eu vou ficar meio perdida, porque foi como eu disse para você, eu acho que o nosso versículo hoje é Romanos 28, não é só o seu, eu acho que é da RPR Church em si, mas assim, naquele momento foi lá em João 11, né, que fala sobre a morte de Lázaro. Eu vou ler aqui rapidinho. E Jesus, ouvindo, disse: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. E foi sobre isso que o Senhor colocou no meu coração, né? Todas as visitas que eu tive, que não foram poucas, todo mundo chegava na minha casa e falava: ei, o Senhor está no barco, o Senhor está no barco. E aquilo eu já entendia, porque o Senhor já tinha colocado esse versículo no meu coração. E eu cria que eu não ia morrer, que eu ia passar pelo processo, e que era para algo muito maior, né? E o medo? Não tinha medo? Eu lembro que quando a gente se viu pela primeira vez, né, quando você me contou por telefone, a gente se viu pessoalmente, você estava muito forte. Você nem chorava. E aí todos os amigos que se aproximavam buscavam nem chorar, porque ela estava tão tranquila, tão... Então você já tinha essa convicção, essa certeza que era um particular seu com Deus? Sim. Tem pessoas que me perguntam assim: nossa, mas Deus deixou você ter um câncer? Não, não foi Deus que deixou. Foram as minhas atitudes que me levaram.
E foram coisas que aconteceram antes, né? A minha mãe faleceu de câncer. Isso foi como eu disse, Sim. ela já estava pronta para encontrar com o Senhor, e ali tinha sido um processo que ela tinha que ter passado, e o Senhor, como eu disse, né, como eu digo às vezes em alguns testemunhos onde eu vou ministrar, a gente não entende, mas a morte é uma cura. E ela estava pronta para ir para o Senhor, e eu não aceitava isso. Então, assim, foi um particular meu com Deus para mim entender que o Deus que eu sirvo, ele cura. Ele pode curar num leito de morte e ele cura para a vida. Ele cura para o nome dele ser exaltado. E é o que acontece com a minha vida hoje, quando as pessoas olham para mim, não, você teve câncer? Não. Esse cabelo que vocês estão vendo é um cabelo todo novo. Essa pessoa é uma pessoa restaurada de dentro para fora, para viver o que o Senhor sempre desejou para minha vida. E aquele versículo não, a gente fala que se você não vem pelo amor, você vem pela dor, é real. E o que eu falo para as pessoas, vá pelo amor. O Senhor, ele te chama pelo amor, ele te chama para cuidar de você ali com todo carinho. E não é que ele vai ser ruim de levar você para a dor, não. São escolhas que você faz. Você é o responsável da sua história, você é o responsável onde você vai estar. Muitas pessoas culpam a Deus, mas não é Deus. Eu já ouvi muito isso, tá? Muito isso, dessa frase que a gente escuta muito, né? Quando você não vai pelo amor, você vai pela dor. E, na verdade, é o que a Pri tá falando aqui, né? O Senhor, eu vou falar até por mim, o Senhor, ele nos dá livre-arbítrio. Você Exato. sempre vai ter livre-arbítrio para você escolher o que você vai viver. Algumas coisas você planta inconscientemente, eu até entendo. Outras coisas você planta sabendo que você vai colher, né? Você não pode plantar maçã e querer colher banana, você vai colher a maçã. E eu tenho a convicção disso. Chega momentos dos dias desafiadores, que eu costumo dizer, né? Quando você não vai pelo amor, você vai pela dor. Esses dias de dor são situações que acontecem que você plantou tanto, você fez uma plantação que não foi saudável, que você só se vê com a única opção que é Deus. E isso eu não estou falando de religião, ok? Eu estou falando de presença do Senhor. Se tiver um avião caindo agora, você está dentro, você vai falar, meu Deus! É sobre isso. É sobre esse ser maravilhoso, nosso Pai, que cuida de cada um de nós. Tem momentos na sua vida que, se você não for pelo amor, acontecem situações que você olha para o lado, você olha para o outro e fala, caraca, agora é só eu e ele. E aí você entra numa igreja, ali você chega, você chora, você se derrama, Deus envia uma pessoa, te abraça, fala que Jesus está ali, quer te restaurar e você é transformado. É sobre isso. Né? E a gente não tem tempo a perder. Não, é sobre o livre-arbítrio, porque você escolhe. E é como você disse, não é sobre religião. Não. As pessoas me perguntam, falam, mas e o tratamento? Eu falo assim que o tratamento, ele é 30%. Uau. Porque 70% é a sua cabeça e a sua fé. E não é sobre religião. É a sua fé com Deus, é o seu acreditar. Sabe, é você levantar e você ter certeza que você vai vencer aquele dia. E todos os dias eu falava, não, eu vou vencer mais esse. A cura é de dentro Pra fora. É de dentro Uau. pra fora. E assim, tinha momentos que eu esquecia que eu tava doente. Tanto que eu fiquei careca realmente. Sim. E eu esquecia. Eu saía às vezes na rua e eu via todo mundo me olhando e eu, por que as pessoas estão me olhando? Aí eu lembrava, eu tô sem lenço, eu tô. Porque pra mim eu tava vivendo um sobrenatural. E eu precisei. É o efeito borboleta, você tem que passar pelos processos. E eu precisei passar por esse processo para entender que eu sou uma borboleta do Senhor, para voar aonde Ele quer que eu vá e levar a palavra dele. E a gente tem aprendido que cada um tem o seu chamado. Sim. Né? Assim como a pastora Janaína tem um chamado maravilhoso e incrível sobre a palavra, o meu chamado hoje é sobre cura. Uau. E eu me entendi. E não é uma cura só física. Porque chegam pessoas doentes fisicamente, mas é uma cura que vai além, que é uma cura de alma, que é uma cura que para levar realmente que só o Senhor pode tocar. E as pessoas olham e falam, mas Ele faz quando você deixa. Eis que Ele está à porta e Ele só vai entrar se você deixar. Ele só vai arrumar a sua casa, Ele só vai arrumar aquela bagunça que está na sua vida se você deixar. Ele poderia chegar lá e, como eu fiz aquele dia, meter o pé
Mas não, ele vai chegar com toda a calma, com toda a delicadeza, porque ele é amor. E é esse amor que hoje eu quero transmitir para as pessoas, é esse amor que me resgatou, é esse amor que me mostrou que eu poderia muito mais, né? E foi como eu disse, eu estava afastada e mesmo assim ele me amou. Como diz lá em Êxodo, né, que ele colocou aquela coluna de fogo pro povo ir, a nuvem ia durante o dia e a coluna, ele é desse jeito até hoje, com todos nós. Incrível, né? E só não percebe aquele que não quer, que ele tem guardado, que ele tem cuidado nos mínimos detalhes. E existem livramentos que eu e você, a gente nem vai saber que a gente passou. Sim. E que o Senhor, ele faz porque ele nos ama. E o que ele quer em troca? Esse amor que ele nos deu, ele quer que a gente retribua. Porque fomos chamados Sim. para sermos filhos com uma identidade restaurada nele. E muitos de nós não entendemos isso. A gente passa por processos porque a gente não entende. Não entende. Tem processos que são necessários, mas tem alguns que a gente passa que a gente não está entendendo. Qual é a nossa real identidade? Da onde o Senhor nos tirou? Do cativeiro para uma terra que emana leite e mel. E muitos de nós paramos no processo por quê? Porque a gente murmura. Que a gente reclama. Desiste. De Desiste. chegar até o... Imagine se eu tivesse desistido. Há 4 anos atrás, se eu tivesse desistido. E assim, eu conheci muitas pessoas durante... A gente vai conhecendo várias pessoas. E eu conheci várias pessoas que foram ficando no meio do caminho. Né? E eu olhava e falava, Jesus, obrigado. Porque eu tô vencendo mais um dia. Jesus, obrigada, porque o Senhor me deu a oportunidade de mais um dia. E eu acho que isso é o primordial, é você entender o seu propósito, e você entender que o Senhor tem te guardado, e você entender que todos os dias você está vivendo para aquele propósito se cumprir, para que outras vidas venham conhecer esse Deus. É isso. Quando foi, Pri, que você recebeu o diagnóstico? No finalzinho de 2018, em novembro de 2018. E aí, olha que incrível, né? A Pri tá falando aqui, eu sendo ministrada pelo Espírito Santo, que 2 coisas. Independente do processo que você passe, não busque atalhos. Passe pelo processo, né? Tá chegando aí um spoilerzinho em primeira mão, vem aí uma série chamada Efeito Borboleta, que vai contar um pouquinho mais sobre os processos da vida e vai ser incrível. E no último dia tem algo sobrenatural para acontecer na vida daqueles que estiverem lá, vão ser 3 dias, vai ser incrível. E eu lembro que a Pri, não que entenda bem, ela não tem nada contra isso, é o processo que ela passou. Mas ela não quis usar peruca, ela mal usava lenço na cabeça. E agora ela compartilhando aqui, eu vejo o quanto ela quis viver o processo por completo, né? Passar pela situação por todo o percurso, assim. Se eu tiver que passar, eu vou passar, não vou buscar atalhos, eu não vou maquiar a dor, eu não vou maquiar a história, não, estou passando por isso, eu vou lidar com isso e eu vou resolver isso. Meter o pé na situação, literalmente. É isso. Exatamente. Você buscou essa força. E aí, detalhe, né? A igreja Restaurados para Restaurar, incrível. Acesse lá nosso Instagram, RPR Church, incrível. Uma galera improvável que se uniu para levar o amor de Cristo, uma geração de pessoas restauradas para restaurar. Nosso ministério tem 4 anos, ele abriu em 2019. Em 2019. Priscilinha ficou doente em 2018. Quando você vê Deus na pessoa, você não olha a enfermidade dela, você olha a alma. Jesus, ele não olha a sua condição física, Jesus olha quem você é. Oh, glória! Jesus, ele te conhece, ele te chama pelo nome. E no meio desse processo, o telefone tocou. Exato. Quem te ligou, Pri? A bispa, até então a minha amiga, missionária do Senhor. Eu tinha acabado de fazer a cirurgia, porque assim, foram partes, né? A princípio, o tumor era tão grande que eu ia ter que fazer a mastectomia. Uau! Eu ia tirar a mama. Também já estava muito resolvida com isso, porque eu cheguei na sala da médica e falei, quando é a cirurgia, vamos fazer logo. Vamos resolver. E minha tia tomou até um susto, que ela foi comigo no dia, meu esposo estava trabalhando, e a minha tia, como assim? Eu falei, não, vamos resolver.
tem que ser assim, a gente tem que resolver, né? E aí a médica, não, vamos começar com a quimioterapia, vamos ver o que vai acontecer. E aí eu comecei com a quimio, foram 4 sessões vermelhas, 4 sessões brancas, isso no decorrer de quase 6 meses. E aí fui pra cirurgia, onde abriram, porque eles precisam abrir, Sim. e não tinha mais nenhuma célula cancerígena. Que incrível. E isso foi em setembro de 2019. Estou na minha casa, em recuperação, me ligam. Eu vou abrir uma igreja. Aí eu, hã? Eu vou abrir uma igreja, tá comigo? E durante esse período, né, desses 6 meses, como eu disse, eu tive várias visitas na minha casa, vários ministérios, e eu agradeço de coração a cada pessoa que foi lá, porque fez a diferença. Mas o Senhor falava, não é aqui, não é aqui, não é aqui. Se guarda, se resguarda, porque vai chegar. E aí eu falei, tô junto com você, vambora, Olha aí que linda. vambora. E aí o Senhor já estava preparando o nosso lugar, É isso, que é Restaurados, é isso. né? O Senhor já estava preparando tudo. Eu passei pelo processo, né, do tratamento, e o Senhor já estava ali mexendo, né? É o que eu costumo dizer, nossos olhos carnais podem não ver, É. mas no espiritual está acontecendo. Exatamente. Em dezembro de 2019, foi aberta a church. E eu lembro que ainda eu ia fazer a radioterapia, que eu comecei a fazer em janeiro, né? Sim. Tem que ter um tempo. Não tem. E eu lembro que eu ia toda marcada, né? Porque a gente fica todo marcado. E foi assim. O Senhor, Ele vê a nossa vontade, Ele conhece o nosso coração. E desde então eu falei pro Senhor, Senhor, chega de brincar de ser crente. Esse é o problema real que a gente vive hoje. A gente brinca de ser crente. Enquanto o inimigo, ele não brinca de ser quem ele é. A gente tá na igreja, mas a gente não dá ouvido ao que o Senhor quer. Não é só Estar na igreja é ser a é igreja. isso. E a gente não acontece isso. E aí eu coloquei dentro do meu coração que eu iria fazer a obra, independente de onde fosse. Se fosse pra só estar lá louvando, se fosse pra estar adorando, se fosse pra ser diaconisa, missionária, eu estaria lá, por tudo que ele estava fazendo sobre a minha vida naquele momento. E aí ele me deu de presente o pastorado. E assim, não foi fácil, porque a pessoa ainda que é meia bruta e não queria, né? Eu quero servir, eu quero ser servo, mas eu não quero. Lembrança, gente. Eu quero estar ali. Só que não é o que eu quero mais, porque já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Não são sobre as nossas vontades. E quantas pessoas precisam da Priscila? Não uma Priscila que estava outra hora fora da presença do Senhor, não. Mas uma Priscila que o Senhor vive dentro dela e é instrumento na mão dele hoje. Quantas pessoas precisam do testemunho Da Priscila. que a Priscila traz, É né? sobre E a isso. Restaurados é isso. Anota esse ministério, é algo poderoso. Você não só vive, o que você vive, você vai testemunhar. Tenha certeza disso. Seja no amor, seja na dor, a sua vida vira um testemunho. E a Restaurados é isso. É o dom da palavra. Por quê? Porque antes não falava. Nosso último restaura com a pastora Jana. Não falava, não se via com a sua real identidade. Agora é um furacão. Teóloga, dá aula, incrível. A nossa pastora Priscila precisou passar pelo processo de cura, porque hoje ela consegue olhar nos olhos e falar, olha, tem cura. Só que não comece pelos remédios. Nossa, isso é poderoso, hein? Não comece pelos remédios. A cura, ela começa de dentro para fora. Ela começa na sua mente. Assim como pensas, assim será. Palavra. Assim como você pensa. Na hora ela já pensou, tô curada. Tô passando pelo processo, mas eu já tô curada. Ela já começou a trazer a cura para ela. E é exatamente sobre isso. Ministério Restaurados para restaurar. Pessoas que passam por alguns processos e vão atuar em cima deles. Preparem-se. É sobre isso. É sobre isso. E Pri, sobre a prevenção, sobre o exame, você fazia certinho? Porque é importante, né? A real identidade, eu comento muito isso na minha página, que hoje eu me descubro muito mais quando eu entendo quem eu sou, as minhas fraquezas, as minhas oportunidades, em que eu posso melhorar, em que eu preciso
né? Poxa, isso aqui não tá tão legal ainda, então eu vou lá, cuido. E a saúde é algo muito importante. Eu fugia de médico. Exames periódicos, imagina. O quê? Não fazia nada. E é importante prevenir, porque quando você previne, você resolve rápido. Ação rápida. Tem poder quem age. Tem poder quem age, age rápido. Mudanças acontecem quando você se levanta para fazer. E como foi isso? Você fazia exame, não fazia? Como é? É assim, por conta da minha mãe ter falecido de câncer, a gente sempre se cuidou. Né, eu sempre fui no médico, eu tinha convênio na época. E durante um ano eu fiquei sem um convênio. Durante esse um ano, relaxei. E aí eu descobri que quando eu descobri, era uma bolinha, do tamanho de um brinco de pérola. Bem pequenininho. E aí quando foram realmente constatar o que era, já estava com 5 centímetros. Mas tinha passado um período? Já tinha passado. Você tinha deixado? Não, é uma bolinha. É assim, o Senhor sempre falou ao meu coração, vai atrás. E eu passei por um médico, eu passei por 3 médicos. E os 3 falaram que não era nada. Olha só. Que era estética. Até que eu conheci um 4º médico e ele falou, não, vamos investigar o que é. E aí, nesse processo, eu descobri em janeiro, já era setembro de 2018. Então, assim, e o Senhor falando, vai atrás, vai atrás, vai atrás. E eu relutando, até mesmo porque, assim, a gente vive coisas que a gente não quer trazer à tona novamente. Sim. E quando o médico falou pra mim, você vai fazer uma biópsia, eu acho que a ficha já começou, né? Já veio um filme, já começou a cair dali a ficha. Sim. Eu falei, gente, uma biópsia, peraí, né? Já deu um gelo, mas assim, você tem que se cuidar. E aí as pessoas hoje me perguntam realmente, mas como que você descobriu, como que tem que fazer? É se cuidando, é fazendo exame preventivo. E não tem essa, eu tenho 30 anos. Eu conheci pessoas com 20 anos com câncer de mama. Sim. Então a gente tem que bater o pé mesmo, falar, não, minha família já tem um histórico, vamos procurar saber. Dá pra fazer, né? Dá pra fazer uma autoanálise, dá pra fazer o toque. Então a gente tem que conhecer o nosso corpo, é como você mesmo fala. A gente precisa se autoconhecer. Sim. E muitas mulheres não se conhecem, ou então por medo. Eu ouvi histórias de que elas viram que tinha um carocinho e foram deixando porque estavam com medo. Gente, a gente não tem que ter medo. A gente tem que encarar de frente. Porque hoje você pode resolver algo muito rápido, sim, quando você descobre no começo, ou você vai deixando, e quando chega a certo ponto que já tá numa metástase, já tomou tudo, não tem mais o que fazer. Eu costumo dizer, tá com medo? Vai com medo. Vai mesmo. Com medo. É real, você precisa viver, você tem que passar. Ninguém vai passar por você o que só você vai passar. Bispa, você pode me ajudar? Eu posso te ajudar. Eu posso orar por você. Posso te dar alguns direcionamentos espirituais, como mentora espiritual, comportamental. Eu posso te dar algumas diretrizes, mas quem vai fazer é você. A palavra do Senhor vai dizer que Deus dá uma promessa a Abraão e a Sara. Vocês vão gerar. E Sara, na sua velhice, né, recebe a promessa de gerar Isaac. Deus dá a promessa. Quem gera? Sara. Não adianta. O que você vai ter que passar, você vai passar. Bispa, tô com medo. Vai com medo mesmo. Vai com medo. Mas vai. Não para. A vida é maravilhosa. Ação. Faça o que tem que ser feito, porque ninguém vai fazer por você. Agora, na hora de voar, essa borboleta linda aí, ela vai voar. É pra ela. Ninguém sabe o processo do casulo do eu. O casulo não comporta 2, ali era só pra ela. Aí ficou largata, nossa, não estava linda. A vaidade feminina, muitas mulheres sabem o que é isso. E agora, vivendo o extraordinário, a sua isso melhor mesmo. Fase, Pri, eu tenho propriedade para falar. A melhor fase, fisicamente, espiritualmente, uma confiança, mas teve que passar. Tive que passar. E passar sozinha. Sim, né? E assim, sobre esse negócio de beleza, gente, eu já vi muitas mulheres, e e a Bispa falando agora me lembrou, desde o começo eu falei que eu não ia usar peruca. Eu lembro. E o meu cabelo, assim, aqui ele tá assim, mas ele tava bem loiro, bem grandão, tava enorme. E eu tomei a quimioterapia, a primeira quimioterapia eu tomei dia 1º de fevereiro. E aí eu passei na médica no dia 12. Então, assim, o que você absorve também te ajuda muito. Eu cheguei na sala da médica, ela olhou pra mim e falou, nossa, seu cabelo não caiu ainda?
se prepara que você vai ficar careca. Olha aí. Então, assim, se eu tivesse dado ouvidos, eu já ia murchar. Aí eu falei, não vou deixar isso acontecer. Quando foi no outro dia que eu cheguei em casa, já começou a vir os cachos na minha mão. E eram os cachos inteiros. Aí eu liguei pra minha cabeleireira, que é uma serva de Deus que sempre mexeu no meu cabelo, mais de 20 anos. Vamos cortar meu cabelo que chegou a hora. Aí ela, como assim? Eu falei, não, tem que cortar. Ela falou, tá, pode vir. Quando eu cheguei lá, ela falou assim, eu não vou conseguir raspar sua cabeça. Eu falei, tá, corta. Ela cortou um chanelzinho bem curtinho, peguei o cabelo, guardei. Quando foi no outro dia, eu fui levantar e ainda tinha cabelo no travesseiro. Eu falei, não. Aí eu liguei pro meu irmão e falei, traz a maquininha, por favor. Sabe, é sobre a ação que você tem que fazer sobre a tua vida. Eu ia ficar ali, vivendo aqui, um pouquinho de cada dia, não. Vamos rapar logo a cabeça. Pronto. E não é só o cabelo que você perde a sobrancelha, você perde os cílios. Você fica totalmente debilitada. No caso, tem pessoas que emagrecem demais. Eu já, como eu dizia no começo, eu engordei 20 quilos. Então, assim, por conta da medicação, Sim. né? E aí vai indo, e você olha e fala, ai, não é isso. Você vai passar, eu tô vivendo o caso. Sim. E quando a médica falou pra você, seu cabelo ainda não caiu, foi assim que ela falou? Foi. Seu cabelo ainda não caiu, vai cair. Como você recebeu essa comunicação, essa informação? Eu olhei pra ela assim e respirei fundo. Você achou que ela falou na hora certa? Aquele momento, dependendo da pessoa que recebe esse feedback, não aguenta. Eu vi mulheres saindo da sala de médicos totalmente acabadas. Porque, querendo ou não, né, a gente tem até algo com o cabelo, tem algo. Então, assim, eu já vi. Mas se ela tivesse aliviado, se ela tivesse amenizado, você acha que o processo, como teria sido o processo, teria sido mais fácil para você? Ou ela já ter chegado ali firmemente, te falar a realidade do que ia acontecer nas próximas horas, nos próximos dias, te fez tomar uma ação? Me fez tomar uma ação. A maneira que ela falou comigo me fez tomar uma ação. Eu tô te falando isso porque hoje, já você vai ver no Instagram, eu falei sobre essa palavra, Provérbios 15, 31 e 32. Vai dizer sobre, né, desde ontem a gente falando sobre conselhos e tal, e hoje fala assim, ó, aceita a repreensão. Aceita aquele conselho que talvez não seja tão agradável aos teus olhos, mas que vai te dar êxito. Sabe o que eu entendo? Ela Me impulsionou. te impulsionou a fazer o que tem que ser feito. E ela... Porque a gente vai ver, isso é cientificamente comprovado, né? O quanto as mulheres sofrem muito mais com a vaidade do que com a própria doença, né? Com os remédios, enfim. Então, você morre mais quando você vai ver no fio cair, você fica, ai não, meus cabelos. Não, você já chegou em resolver. Entenda bem, cada um passa pelo seu processo e nós respeitamos todos. Estamos falando aqui de um processo de uma pessoa específica que decidiu dar o estímulo certo, na intensidade certa, pelo tempo necessário. Isso é Priscila Leonel. Respeitamos todas as borboletas lindas do Jardim do Senhor. Mas estamos falando aqui de uma mulher bruta, de uma mulher que falou, joga no peito, vamos lá que eu vou resolver. É isso. Sobre isso. Nem sempre passar a mão na cabeça é um sinal de evolução. Às vezes você vai ouvir a pessoa fazendo assim, ó, vamos lá, raspa logo, arranca da tua vida logo, tira, vai cair. Nossa, Deus tá forte, falando. Deus tá falando. Não vai florescer, não é pra você. Arranca, tira daí. Ai, não, bispo, eu não quero. Deixa eu colocar meu fio de... Não. Passa pelo processo. Respira fundo. Vamos. Coragem. Tem de bom ânimo. Vista sua melhor roupa de coragem e faça o que tem que ser feito. É sobre isso. Yes. E se tivesse que fazer mastectomia, eu já estava bem preparada. Deus. Só Deus. Ninguém explica. É Deus. Eu olhava pra você e falava, meu Deus, só pode ser Deus. Eu me preparava pra entrar na tua casa. Porque parecia que quem estava doente era eu. E você linda, maravilhosa. Sem chorar, firme. Teve uma menina que estudou comigo. E ela teve que ir na minha casa. Porque a princípio eu não ia colocar no Facebook, eu não ia colocar em rede social, não ia.
Mas o Senhor falou, você vai pôr porque é testemunho. E aí, no dia que eu coloquei, travou tudo. Travou o celular, tudo travou. Porque todo mundo começou a mandar muita mensagem. Sim. E as pessoas já veem como uma sentença de morte. Sim. E aí, ela me ligou desesperada, chorando, eu preciso te ver. Eu falei, tá, vem na minha casa. Quando ela chegou lá, ela falou, peraí, você tá bem? Você tá andando? Eu falei, gente, é Deus. É isso. Sabe? É aquela velha história. Ou você vende o lenço, ou você senta e chora com ele. Não é? É sobre isso. É isso. Né? E não foi... foi... Quem me vê falando, foi fácil. Não foi fácil. Foi 1 ano. Não foi do dia pra noite. Foi um processo. Foi um processo de 1 ano, a qual o Senhor me moeu para estar onde eu estou hoje. Para chegar onde eu Ser cheguei. moída dói, não dói? Dói. Mas o efeito depois como é? É O maravilhoso. resultado depois de ser moída. Porque você aí explica, né, Pri? Por quem a gente está sendo moída? Pela mão do homem? Não. 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 E a gente está sendo moída por quê? Nós somos diamante na mão do Senhor. E o diamante, ele precisa ser lapidado. Ele não é lapidado assim. Ele é lapidado assim, com batidas, né? Somos o puro ouro de Ofir, ou somos mais que o puro ouro de Ofir. Nós temos que ser lapidados todos os dias. E eu acho que é isso que muitas pessoas não aguentam, esse processo da lapidação. Só que é tão bom. É tão bom você se olhar no espelho e entender o que foi realmente feito com você para você estar onde está, para você chegar onde o Senhor quer. E eu ainda estou no processo. Eu ainda não estou onde o Senhor quer e onde o que Ele sempre colocou no meu coração. Mas eu sei que eu estou um degrau acima todos os dias. E assim, é doído? É. Ah, hoje é só flores? Não. Só que eu sei quem me guarda. Eu sei quem está comigo. E eu sei para que Ele me chamou. Sim. Eu acho que isso é o principal, é o primordial. É você entender qual é o seu propósito, passe pelo processo, entenda o seu propósito, viva o seu processo para chegar ao seu propósito e busque ele a cada dia. Isso é muito poderoso, né? Hoje nós estamos vivendo uma geração onde existe tantas pessoas doentes na mente, crise de ansiedade, depressão, síndromes do pânico. E tudo diz respeito a quem você é. E eu me inspiro muito em mulheres, homens, pessoas, seres humanos que decidem romper. Eu costumo dizer uma frase que impactou a minha vida, de um grande homem de Deus, que diz que eu sou igual a maçã de pão. Bate que eu cresço. Eu tenho essa resiliência. Eu pego toda a dor, tudo aquilo que vem para tentar me paralisar e vira combustível para mim. Então, quando a situação está desafiadora, aí eu cresço. E nesse momento, Pri, existem várias pessoas nos ouvindo, nos assistindo, que estão passando por vários gatilhos. São situações de dor, de luto, de doença, de separação, de crise de identidade. Quem eu sou? O que eu quero? Né? E agora que eu sou a câmera linda olhando aí para você, eu quero que você fale para pessoas que estão aqui por um propósito maior. O que você tem para dizer para elas, para eles hoje? Qual é a mensagem do céu para essas vidas, em nome de Jesus? Não é fácil passar um processo. Não é fácil estar dentro de um quarto. Não é fácil perder os cabelos. Mas como a bispa disse há pouco, vai haver situações na sua vida que você vai ter que deixar aí. Vai haver situações que você vai ter que raspar a cabeça. Vai haver situações que você vai ter que ser... Você vai ter que olhar no espelho e falar, é eu e Deus ali com você. Porque Ele vai estar do seu ladinho te segurando. Só que Ele vai te colocar à frente a um espelho e vai falar, e aí? Não é fácil. Eu sei que... você não passou por uma depressão. Não, eu passei por um câncer. Você não tem uma crise de ansiedade. Não, eu passei por um câncer. Eu passei por uma sentença de morte. E uma frase que eu levo pra minha vida, né? Toda morte vencida gera vida. É a minha frase. E eu venci. Mas eu não venci por mim. Eu venci por Deus. Porque foi Ele quem segurou nas minhas mãos.
E é o que eu falo para essa pessoa hoje. E como a gente já disse aqui várias vezes, não é sobre religião. É sobre você se autoconhecer e conhecer quem é o seu pai. Quando você se conhece, você sabe a quem você pertence. Quando você realmente se conhece, você sabe que existe um Deus que te guarda a todos os momentos. Porque você foi chamado para ser filho. Você não foi chamado para ser escravo da situação que você vive. Você não foi chamado para ficar num cativeiro que muitas das vezes você mesmo criou. Não. O Senhor, ele já fez tanto por mim e por você. Ele foi para aquela cruz por mim e por você. Ele já sofreu. Lá em Isaías vai falar o quê? Que ele levou sobre si todas as nossas dores. Ele levou. E se ele levou, por que você está sofrendo? É porque você não se reconhece como filho. Você não reconhece o sacrifício que ele fez por mim e por você. E a gente tem que entender esse sacrifício. Quando você entende realmente que foi por amor. Porque eu tenho uma filha, mas eu não daria minha vida por ela. E não adianta o pai falar, eu dou minha vida. Não dá. Não faz o que o Senhor fez. A gente fala muitas das vezes da boca para fora. Lógico, a gente vai se compadecer dos nossos filhos, dos nossos entes queridos, mas a gente não vai dar a nossa vida como o Senhor fez. A gente pode ficar ali até a última gota de sangue, mas a gente não vai dar. Ele deu. Ele tinha escolha. Mas ele falou, não, eu vou lá. Eu vou lá. Porque naquele ano lá, de 2023, aquele povo vai estar lá reunido para falar do meu nome. Para mostrar para outras vidas o que eu fiz por elas. E por que elas estão sofrendo se eu já levei todas as dores. Se eu já carreguei todo o choro, toda a amargura de alma. Vem para pertinho de mim que eu vou fazer tudo novo. E quando Jesus chega, quando realmente você abre a porta e deixa Jesus entrar, porque você tem que ser real, tudo é transformado. Tudo é transformado. Até a nossa tristeza salta de alegria. Porque há algo maior dentro de nós. Algo sobrenatural, sabe? Às vezes eu fico triste, eu sou ser humano, mas o Senhor, Ele tá ali, foi o que eu disse, eu sei no colo que eu deito. Eu sei quem me levanta todos os dias, eu sei quem me coloca para dormir. Eu sei quem, quando eu tô com dor, tá ali perto de mim. Eu sei que quando eu tô sofrendo, quem tá perto de mim. E eu sei quando eu estou alegre, quem está comigo também. E hoje há momentos de alegria muito maiores que de tristeza. Há provações, que a gente passa todos os dias. Sim. Há lutas, que a gente também passa todos os dias. Como você diz, né? A gente tá ali numa fase do videogame. Mas principalmente a paz, a tranquilidade. Isso ninguém pode tirar de mim. O Senhor me deu de presente. Né? Como diz Salmo, eu deito e durmo e descanso no Senhor. É sobre isso. Glória a Deus. E é o que eu falo para as pessoas. Não tem uma escolha. A escolha é Jesus. A escolha é Jesus. É Ele quem vai fazer. Nós podemos falar do amor dele. Nós podemos levar e mostrar com as nossas vidas o que ele fez. Mas a decisão é tua. A decisão é você quem vai tomar. Se você quer continuar no cativeiro ou se você quer se render ao Senhor. Né? E foi como a bispa disse há pouco, a gente tem RPR, a gente tem outras igrejas, a gente tem outros lugares. E você tem o seu quarto. Você tem o seu quarto, tranca a porta do teu quarto, é o que fala lá em Mateus, e se lança. E as pessoas vão buscar onde? Em rede social, vão buscar em alguns outros lugares que não é para buscar, quando ele tá ali pertinho, conectado. Então hoje o segredo é esse, né? Para você que tá com o coração aí aflito, se enquadra dentro de algumas dessas situações que foi passada aqui, Mateus 6,6. Entra no quarto, fecha a porta. Fecha a porta. E vai ter um relacionamento com Deus, com teu Pai. É isso. Você pode passar pela doença, pela tristeza, pela frustração, seja o que for. O remédio é Mateus 6,6.
É um relacionamento, é um remédio. E é um relacionamento. Não é só de ouvir falar. Porque ele não quer que você só ouça falar. Ele quer ter com você. E o mais importante, quando eu digo que o remédio é Jesus, né, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, é o remédio. Tati, mas eu não estou falando de religião, amado. Eu estou falando de Jesus, estou falando de Cristo. Estou falando de um amor maior. Tá com problema? Jesus. De 8 em 8, de 6 em 6, eu não sei a gravidade aí do seu quadro clínico. Mas é Jesus. Jesus, ele salva, ele restaura. E eu tô aqui, me chama no direct que eu conto a minha história para você e eu te provo que ele é real, que ele existe e que ele tem muita coisa para você. Amém? Amém. Que coisa linda. Pri, é uma honra e um privilégio receber você aqui no RestauraCast. Obrigado por não soltar minha mão, por sonhar junto comigo, por estar nesse projeto tão lindo, aonde nós já temos vivenciado aí experiências incríveis, por uma família de pessoas que não desistem e estão caminhando junto conosco. Eu agradeço a Deus pela sua vida, um beijo para o seu esposo Ronaldo, um beijo para os seus filhos, para o B, que Deus abençoe muito essa família abençoada. E Ronaldo, eu vou te ver aqui, tá bom? Depois eu te levo para comer a lasanha, tá? Mas eu vou te ver aqui, Ronaldo. Vou ver sim. É sobre isso, é sobre a gente ter fé no que a gente vai viver. E agora, vamos orar? Vamos. Nós vamos orar por você, vamos orar por nós, para a galera do estúdio aqui também, algo incrível, presente de Deus esse lugar. É um presente de Deus, é a provisão. Eu posso falar que eu sei o que é o maná que aquela galera do deserto viveu. Porque aqui é um maná, é uma provisão de Deus. Quando acharam que eu estava morta, de repente apareceu aí a galera do BIM, um beijo para você, gratidão eterna, porque me ligaram e falaram assim, nossa, achei que você ia fechar a igreja, agora você está aparecendo com um podcast. Eu falei, uau, bebê, escuta aí, bebê. Nosso Deus, ele ressuscitou, não tem fim. Ele não é o fim, ele é o começo. Ele é o começo. Ele não tem fim, com ele não tem ponto. E é sobre isso. Então, gratidão, seja grato. Tudo que você é grato, Deus devolve para você infinitamente mais. Hoje o Restaura falou de vida, Restaura falou de posicionamento, Restaura falou que toda morte vencida gera vida. Gera vida. Então, a vida sobre a tua casa, a vida sobre o teu relacionamento, a vida sobre tudo que você toca. E nesse momento nós vamos orar. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa riquíssima oportunidade de estarmos na tua presença. Obrigado, Senhor, pela vida da Priscila. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um que vai assistir e vai ouvir esse áudio. Nós declaramos na autoridade do teu santo nome, nome sobre o qual tem poder. Nós declaramos uma nova vida. Nós declaramos saúde. Nós declaramos voos altos, efeito borboleta. Declaramos que homens e mulheres vão sair desse casulo de dor, desse casulo de sofrimento, que esse espírito de enganação na mente, dizendo que não pode, que não é para você, que acabou. Hoje nós damos um basta, chega, em nome de Jesus. Homens e mulheres vão sair daqui restaurados, fortalecidos, renovados, porque o Senhor é a cura. Aleluia, Jesus é a cura. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo é a cura para todas as nossas enfermidades. E Ele está nos curando agora em áreas da nossa vida que talvez nem eu saiba que eu estou precisando da cura, mas eu digo, Senhor, eu aceito a Tua cura. Você pode dizer aí no teu coração e falar, Senhor, eu aceito a Tua cura. Eu quero ser curada, curada onde dói, curada nas memórias da minha infância, curada, Senhor, naquilo que eu passei, que eu não esperava viver. Receba a cura. Aonde Jesus está, velórios são cancelados.
Aonde o Senhor está, algo acontece, o Senhor está aqui agora restaurando as nossas vidas, te restaurando. Sinta a presença do Senhor te restaurando aí no teu carro. Sinta a presença do Senhor aí te restaurando na cozinha, na tua casa, no teu quarto. No teu ministério, eu não sei aonde você vai ouvir, mas a restauração do Senhor está sobre você agora. Obrigada, Senhor, pela tua presença. Obrigada, Senhor, pelo teu amor. O Senhor escolheu habitar em tantos os lugares e escolheu estar aqui agora, habitando em nós e através de nós. Receba a cura. Eu declaro sobre as nossas vidas, sobre a tua vida, 2023, ainda falta 6 meses, o jogo não acabou. Esse será o melhor ano das nossas vidas até então. Bora lá, vista a sua melhor roupa de coragem. Receba cura, receba vida, receba alegria. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém, amém e amém. Gratidão, gratidão, minha amiga, gratidão, família Restaurados, gratidão, RestauraCast. Fica conosco, coisas grandes estão chegando, amém? Amém. Um beijo sobre o teu coração, que Deus abençoe. Amém.